Olá, tudo bem? Oi, Joia, Renata, então, como é que tá? Tudo bem, Hildo? Tudo Quanto jóia? tempo, né? Pois é, Estamos de volta aí. pois é, sal- coisa boa, tô super feliz. Vamos retomar esse saudades de negócio de todo pós aí que o mundo. pessoal precisa estudar. É isso aí. O professor Davi entrando também. E quais são as expectativas aí, doutoras? Muita Ai, coisa nova vindo aí, né? Muita coisa nova. Tá todo mundo assustado aqui no Mato Grosso, principalmente nos órgãos públicos. Mas é pra estar mesmo. E Estão agora quem vai, certos de estar assustado. agora o negócio vai para quem consome, não é mais para quem produz, né? É, Agora não, depois, logo ali na frente. pois é. Temos que aprender muito com esse negócio. Wildo, você não quer, enquanto o professor Davi entra, a gente já vai se apresentando e falando um pouquinho da nossa parceria, e aí depois a gente já passa a palavra para eles, pode ser? Sim, podemos começar assim. Então tá bom. Então, quero dizer, nós já estamos aí com o público, né? Já acho que a gente já pode começar. Dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, nessa live, parceria aí conjunta com a IPD e a Tami Cuiabá. Para quem não me conhece, eu sou a professora Renata Helene Silva Rissetti Marques. Eu sou a coordenadora dos cursos de pós-graduação da Escola Paulista de Direito, EPD, há mais de 20 anos, dos cursos presencial e também online. E também fui coordenadora do curso da ATAMI, quando a ATAMI tinha o curso presencial de pós-graduação em Direito Tributário. Foram aproximadamente uns 7 anos aí de parceria, de coordenação. Fui muito feliz, conheci pessoas incríveis, né? Dentro delas aí a gente tem a Doralice, querida, que eu conheci nessa época aí. Então foi uma parceria muito bacana. E agora, né, estamos com essa parceria inédita, EPD e a Tami, que para mim é uma felicidade incrível, né? Poder juntar essas duas instituições que eu tenho um carinho imenso, né? E para mim vai ser muito bom essa parceria, estou muito feliz. E a ideia é levar a tradição dos cursos da IPD para Cuiabá. Todos os cursos, né? Então, essa parceria engloba todos os cursos que nós temos na plataforma da IPD. Então, todos os alunos da Tami poderão acessar qualquer curso da nossa plataforma. A gente está aqui iniciando hoje com a nossa live em Direito Tributário, mas não é só em Direito Tributário, né, Hildo? É bom deixar isso claro, serão outros cursos também. E a Doralice aí, que adora estudar tudo quanto é tema, né? Então você vai ter bastante coisa para estudar, porque a nossa plataforma tem bastante curso lá, então todos eles serão ofertados aqui nessa parceria Atami EPD. E além dos cursos que nós já temos na nossa plataforma, nós também teremos cursos que serão criados exclusivamente para essa parceria, né, Atami EPD, cursos exclusivos, e um desses cursos será a nossa pós-graduação em Direito Tributário, reforma tributária, com ênfase aí em assuntos voltados para a necessidade da região, dos alunos da TAMI, né? Porque às vezes não é a mesma necessidade dos alunos aqui de São Paulo, da EPD. Então, por isso que a gente vai fazer esse curso exclusivo, num formato diferente, né? Bem híbrido, com aulas presenciais, aulas online, mas a gente vai lançar ainda essa pós-graduação, né, Ildo? A gente ainda está formatando aí essa pós, não só essa, mas outros produtos que nós vamos fazer juntos aqui nessa parceria. Então, em breve a gente já vai contando aqui para vocês, alunos. Então, fiquem aí atentos, né, às nossas redes sociais, a da Tami, da EPD, a minha, porque a gente em breve vai contar como vai funcionar aí esses cursos diferentes.
né? Porque eu quero ver todos vocês de volta, com muita saudade. Tô vendo aí vários alunos, nomes de alunos que eu já conheço, né? Fico com bastante saudade. Não vejo a hora de voltar às minhas aulas presenciais aí também, porque a gente também vai ter aula presencial nesse curso diferente que a gente está montando. Então, acho que é isso. Acho que a gente vai unir essas forças aí, essa tradição toda, para fazer essa parceria. Eu realmente estou muito feliz, com certeza, né, Hilda? Então, quero aí agradecer aí, né, a Tami pela disponibilidade de novo, né, proporcionar esses cursos para os alunos. Eles estavam com saudade, né, de ter esses cursos, então agora com a EPD vai ser muito bom. Estou muito feliz. É isso aí. Então, a gente ficamos aí uns 5 anos fora do ar, né? Desde a pandemia. A gente perdeu, não, a UCAM, ela foi, ela rescindiu todos os convênios com ela que ela tinha fora do Rio de Janeiro, né? Com entidades assim, depois da recuperação judicial dela. Então, a gente preferiu não procurar mais pós. Aí, com o contato da EPD, que é uma instituição que a gente já vinha, sempre ouviu falar da qualidade dos professores que atendem aí. São todos, dá para dizer que os melhores professores do país estão na plataforma aí, nos cursos da EPD. Então, acho que vai ser uma grande parceria. A gente está apostando muito nisso. Já estamos firmando o convênio com a AMAN, aqui dos magistrados de Mato Grosso, Associação de Magistrados. Provavelmente as aulas presenciais acontecerão lá na sede da AMAN. Então, a gente está acreditando que 2026 será um ano muito promissor nessa área para nós e para todos os alunos que tiverem interesse em se atualizar com uma grande instituição por trás. Que bom, que ótimo. E E vai a nossa amiga acontecer. Doralice também gostaria que ela se apresentasse, né, um pouco também aí o legado que ela já traz no estado de Mato Grosso. Ah, eu sou suspeita de falar, né? Fui aluna ATAMI, fiz 3 pós-graduações na ATAMI, e assim, é uma instituição que eu adoro, no meu coração, e tive o privilégio, né, de ter a professora Renata como coordenadora da pós de tributário, que foi uma pós fantástica. Eu sempre falo para todo mundo que os cursos da ATAMI são cursos muito técnicos, que trazem na prática, né, como você vai agir, como você vai resolver os problemas. Todos os nossos professores da ATAMI sempre foram muito técnicos. São pessoas que trazem o tema bem aprofundado, que conhecem na prática, né, como é o dia a dia da advocacia. E isso é engrandecedor, isso é enriquecedor para qualquer aluno. Eu sou suspeita de falar alguma coisa aqui, porque eu sou muito fã de vocês. Ah, obrigada, fico muito feliz. E é recíproco. O professor Davi parece que não está conseguindo acessar, né? Vocês convidaram, fizeram aquele convite? Então, mas ele tem que aparecer aqui na minha lista para eu poder convidar ele. E ele não está na lista. Na verdade, ele apareceu, eu convidei ele, mas ele não conseguiu subir, parece. Ele não está aqui. Vamos fazendo assim, a gente vai. Eu vou só introduzir, eu passo a palavra para a Doralice, e aí, enquanto isso, ele vai tentando entrar. A hora que ele entrar, ele aguarda um pouquinho, porque a Doralice vai falar primeiro mesmo. Tá Tá, bom? se você tiver o contato dele aí, professora, eu estou sem aqui agora, pede para ele tentar acessar de novo, que daí eu aceito ele aqui de novo. Tá bom, Tá? eu já falo. Tá, vou falar. Bom, então o nosso tema hoje é a reforma tributária para o agronegócio, não é isso? Isso mesmo. Então, para dar início à nossa parceria, para marcar esse início da nossa parceria, a gente resolveu fazer algumas lives e a primeira delas vai ser essa sobre reforma tributária, os impactos, né, dessa reforma tributária no agronegócio. Por isso a gente escolheu a Doralice, o professor Davi, porque são pessoas que trabalham com agronegócio, que vivenciam essa experiência do agronegócio e aí vão poder contar um pouquinho o que eles acham, porque é óbvio, né, que assim temos a tão sonhada reforma tributária, né? Ou seja, acho que todo mundo já sabe nesse momento da vida profissional que temos uma reforma tributária. A reforma tributária ela foi muito aguardada, foi muito debatida e ela acabou, né, sendo aprovada aí pela emenda constitucional 132 de 2023, mas é claro que mesmo com a aprovação da reforma tributária, com a lei complementar 214 e
tudo que a gente já tem de legislação sobre essa reforma tributária, estamos no momento de implementação dessa reforma tributária, né? De implantação dessa reforma tributária. E aí, é claro que muitas dúvidas surgem, né? Como o Wildo começou aqui falando, tá todo mundo um pouco assustado, empresários e até, claro, esse pessoal do agro também, né? Esses produtores, está todo mundo realmente preocupado de como vai ser, né? Toda mudança ela traz essa preocupação, é natural isso, né? Ainda mais uma mudança dessa, porque de fato essa reforma tributária trouxe uma mudança estrutural significativa no sistema de tributação, isso é inegável, né? Então, essas reflexões, assistir essas lives, estudar, é o momento oportuno, tem que ser agora, não pode deixar para depois, né? O aluno tem que saber que esse é o momento para realmente ouvir opiniões, porque, claro, a gente ainda não tem ela funcionando, então são opiniões, né? A Doralice vai vir dar a opinião dela, o professor Davi dar a opinião dele, a gente fica. Olha, eu li, eu estudei, a gente acha que é isso que vai acontecer, mas a gente só vai saber exatamente o que vai acontecer quando tudo estiver funcionando, né? Então a gente vai começar com um teste, alíquotas de teste já para o ano que vem. Então a gente agora vai passar as nossas primeiras impressões e elas são realmente muito bem-vindas, né? Porque eu acho que teve muita crítica durante aí os debates legislativos, né? Não teve um consenso jurídico, nem econômico, nem político sobre essa reforma, mas ela de fato aconteceu. Nós temos aí agora daqui para frente, não adianta mais ficar falando, olha, não poderia ter feito isso. Não, como que é? Como que a gente faz para enfrentar daqui para frente essa reforma tributária, né? Porque o que a gente sabe, o que todo o consenso que nós tínhamos era do quê? Que nós, de fato, temos hoje um sistema que é muito complexo e que é ineficiente, que ele precisa dessas mudanças, né? Então, por isso, essa reforma é bem-vinda, né? Naquilo que todo mundo falou muito na época, que é aquele manicômio tributário, né? Que Becker falava muito. Então, precisamos acabar com esse manicômio tributário, né? Claro, né? Será que essa reforma vai realmente acabar com isso? Nós esperamos, né? Que pelo menos saia aí desse manicômio e a gente possa ter aí algum respiro. Mas a gente sabe que tem um caminho longo pela frente para seguir, né? O que se espera é que de fato aconteça aquilo que foi prometido aí na época dos debates, né? Que é garantir a neutralidade, né? Na tributação daqui para frente com esse novo sistema, é trazer essa simplificação dessa legislação tributária que é muito complexa, é reduzir essa burocracia que muitas vezes trava o ambiente de negócios, trazer maior transparência, que era uma coisa que se pedia muito, né, com relação a isso, aumentar a eficiência, a competitividade e o crescimento econômico, né? E aí, para se fazer isso, o que a reforma fez? Ela trouxe o chamado IVA, né, que buscou aí em padrões internacionais o tal do IVA, que no nosso caso do Brasil, para atender aí essa necessidade federativa, ele foi um IVA dual, né? Então a gente tem dois tributos, uma contribuição e um imposto, né? A contribuição sobre bens e serviços, que vai ser de competência da União, e esse imposto que vai ser aí compartilhado entre os entes públicos. E aí isso afeta todos os setores, não tem jeito, né? Vai afetar todos os setores, entre esses setores, o agronegócio, né? Por isso que a gente achou bacana começar falando do agronegócio, até porque a gente está falando aí de um público, né, aí do Mato Grosso, e que a gente sabe que é um estado produtor e que vai sentir essa mudança, né? Porque aí foi o que o Edu falou, a gente deixa de, né, a cobrança agora passa a ser no destino, e a cobrança no destino acaba prejudicando os estados produtores, que é o caso do Mato Grosso. Então há uma preocupação, Mato Grosso do Sul, Goiás, né? São estados produtores que realmente estão preocupados como que isso vai acontecer. Mas a gente tem que pensar que sempre tem um lado bom e um lado ruim. Então a gente tem aí a questão da não cumulatividade, que vai ser o tema que o professor Davi vai falar, que é a ideia do IVA, ele traz com ele essa ideia da não cumulatividade plena. E aí,
Para o produtor rural é interessante, porque antes você tinha alguma limitação de tomada de crédito, né? Que a Doralice vai falar disso também. E agora, será que ela é tão plena assim? Ela vai ser de fato plena e vai poder tomar todos esses créditos? Porque se isso acontecer, vai ser bacana para o produtor rural e para o pessoal do agro, né? Então já é um ponto positivo. Mas precisa ver, será que de fato isso vai acontecer? A gente tem também uma coisa que não é tão positiva, que é o quê? O fim das alíquotas reduzidas e das isenções. E isso acontecendo, talvez aumente algumas, né, insumos, alguma coisa que nós não tínhamos tributado. Então, veja, são muitas preocupações que envolvem o setor do agro. Mas, na verdade, então, eu só dei essa introdução, né, para chamar a atenção aí de que a gente tem muita coisa para falar e a gente vai falar isso nos nossos cursos de pós-graduação, com certeza, né? A gente vai continuar falando disso. Então eu vou já aproveitar, né? Enquanto o professor Davi não entrou, a gente vai tentar introduzir ele aqui. Já vou passar a palavra aqui para Doralice, para dizer para ela, né? Muito obrigada pela disponibilidade. Estou muito feliz mesmo de estar aqui dividindo essa tela com você. E vou te passar a palavra para você dar suas impressões, falar o que você acha, esses pontos aí positivos, negativos, enfim, né? O seu tema. Então, aqui, só para, né, para apresentar a professora Doralice, né? É advogada, consultora jurídica, mestre, especialista em agronegócio, né? E vai falar dessas novas perspectivas sobre o crédito tributário aí na compra e venda de insumo. Assunto bem interessante. Então, com a palavra, obrigada, viu, Doralice, querida? Então, Eu pode que, falar aí. eu, eu que agradeço a vocês pelo convite, né? Eu fui pega de surpresa, né, prof? Mas, beleza. É, a reforma tributária, ela tá trazendo aí vários desafios, né? Na minha visão, isso é a visão de minha. E ela colocava ali três objetivos, né, dessa reforma, que era a simplificação, unificação e padronização dessa questão tributária, né? Nessa questão de simplificação, eu penso que ela falhou, né? Porque ela vem com uma nova legislação recheada de exceções, né? Regimes especiais, especificações. Então, assim, aumentou ainda mais a complexidade, né? Ao invés de simplificar, né? E essa unificação, ela fez parte dela, né? Que é o CBS, o IBS, né? Está juntando ali PIS e COFINS, né? E o ICMS e ISS. Mas o IPI ele manteve, né? O IPI ele tá mantido ali. Então, assim, e a gente tem aí a questão do imposto de serviço, né? Que é um tributo que vai ser criado aí. E essa padronização, do meu ponto de vista também, falhou, né? Porque ficou aí a critério dos estados e o município podem ter alíquotas, né? Então, diferentes. Então, a gente pode gerar aí 36 mil alíquotas. Então, assim, não ficou uma coisa bem especificada, né? E a gente, pela reforma tributária, está se estimando aí uma padronização estimada de 26% de alíquota. Então, assim, o produtor rural que for de agora em diante, ele vai ter que capacitar, né, não só ele, mas também como todo o seu parte contábil, os seus funcionários, para poder lidar com essa reforma tributária, né? Então, eu vejo aqui que o CBS, né, essa questão de geração de crédito, né, na compra de insumos agrícolas, ele vai ter que saber de quem que ele vai comprar para poder gerar esse crédito para ele. Lembrando que a adesão do CBS e IBS é para o produtor que tem uma receita, e a lei ela deixa bem claro que é receita acima de 3 milhões e 600 mil. Acho que a professora travou. Eu acho que ela está tentando chamar o outro professor para a reunião. Ah, tá. Ela está Então, mandando mensagem para. Professora, você está mandando mensagem para mim, mas manda para a Carol, manda para mim, para o meu celular que eu estou usando dela. Pode ir. tá. Fala com ela. Então, ele vai fazer essa adesão para o produtor que tem uma receita anual acima de 3 milhões e 600 mil, né? Isso significa que na compra, né, desses insumos, ele vai gerar crédito, então ele vai ter que saber de quem que ele vai comprar,
quem que vai oferecer esse tipo de crédito para ele? Às vezes, a empresa dá um desconto bom para ele, mas a geração de crédito não vai ser a mesma, então pode ser que ele compre de um outro fornecedor. Então, assim, dentro da reforma tributária, nós temos alguns bens e serviços com redução zero, né, de alíquota, que são os produtos da Cesta Básica Nacional de Alimentos, dos produtos hortícolas, né, frutas e ovos, que estão lá no anexo 1 e anexo 15 da Lei Complementar 214. Nós temos aí bens e serviços com redução de 60%, né, da alíquota, né, que são os bens destinados ao consumo humano, dos produtos agropecuários, aquícolas, pesqueiros, florestais, extrativistas, vegetais e naturas, dos insumos agropecuários, alíquotas, então, agrícolas, então estão ali tudo no artigo 135, 137, 138, e tem a questão do diferimento, que não está bem claro, que está lá no artigo 138. Eu até estava comentando com a professora antes de entrar na live, que o professor Leonardo Lubé tem muitas dúvidas, né? Imagino nós que somos meros mortais. Inclusive, ele agora acabou de escrever um artigo sobre o deferimento, né, o diferimento, né, dessa questão dos insumos agrícolas, principalmente para as revendas, né, e a questão da agroindústria, como será feito isso, porque a legislação não deixou bem claro como vai ser isso, e nós temos que ver também a questão de tudo que vai ter redução de alíquotas antes da porteira e depois da porteira. Nós temos tratores e implementos agrícolas, né, que terão redução zero na alíquota do IBS e CBS no fornecimento ou importação de tratores, máquinas e implementos agrícolas destinados ao produtor rural não contribuinte. Tá? Nós temos aí insumos agropecuários com redução de 60% do IBS e CBS no fornecimento de insumos agropecuários, está tudo lá no anexo 9 da legislação. Só que ficou a critério também do Ministério da Fazenda e do comitê gestor, né? Essa revisão a cada 120 dias. Então, assim, é tudo ainda muito incerto, né? A gente não tem ainda uma certeza do que vai vir para o produtor rural. Nós temos aí a fase inicial, que será em janeiro de 2026, a fase de implementação do CBS, do IBS, tudo com alíquota de 0,1%. Então, aí não temos ainda certeza de como isso vai funcionar, né? Essa questão da geração de crédito, desse retorno para o produtor, como será feito? Será que o Estado vai ter esse recurso para poder deduzir esse crédito? Então, está tudo muito ainda incerto, né? De como tudo isso será feito. Como eu disse, são apenas pensamentos, de tudo que eu li hoje, de tudo que eu pesquisei, há muitas dúvidas, né? Há muita dúvida de como será feito, de como será implementado isso. Nós sabemos que isso ele vai passar por uma implementação que começa agora, em janeiro de 2026, e vai até 2032. Então, a gente sabe que vai chegar um momento que vai estar tudo igualado, até que seja reduzido tudo, toda essa parte tributária. Então, há muita incerteza na questão do produtor, quando ele compra direto da cooperativa, como que vai ser gerado esse crédito, quem que vai pagar isso no final, porque o produtor, ele é um cooperado também. Então, há muitas incertezas quanto à aplicação dessa carga tributária, de como será esse CBS e o IBS para o produtor rural. Muito bem, é verdade, exatamente isso, né? É aquilo que eu falei. Nesse momento, nós estamos exatamente todo mundo, né, na mesma página aí, né? A gente estuda, lê a legislação, fica imaginando na prática como isso vai acontecer, né? E aí é isso, né? Várias dúvidas. Por isso que eu tô falando que o momento agora é esse para estudar, né? Se tem um momento próprio para se fazer isso é exatamente esse momento, né? Onde a coisa está acontecendo, a gente está tendo a implantação, né?
tirar essas dúvidas, e porque, na verdade, as dúvidas que nós temos é as dúvidas dos nossos clientes, né? Os nossos clientes têm essas dúvidas e eles, né, eles querem saber, eles querem uma resposta, uma possível resposta, né? E a gente não pode falar, ó, não sei, a gente tem que falar, ó, possivelmente é isso que vai acontecer, né? É verdade. Depois eu volto a palavra um pouquinho mais para você para finalizar. Vamos ver se a gente consegue colocar o professor. Ele disse que está assistindo, mas que não recebeu o convite. Hildo. Ah, Ah, agora sim. É que muito para ele bem. conseguir, acho que você não estava seguindo a Tami, né? Não, tudo bem? Bom, Tudo bem, era isso. Então, é porque se ele não segue, eu acho que ele não consegue acessar. É, eu falei para ele. Agora não, deu certo. sem querer. Não, eu já vinha seguindo, mas eu estava pelo computador e pelo computador não chegava a notificação. Aí eu resolvi abrir o celular, aí chegou. Se você Ah, Ah, muito bem. vai Muito ter obrigada, professor Davi, por fazer parte aí dessa, né, como eu falei, a gente está fazendo uma live inaugural dessa parceria TAM-EPD. Obrigada pela disponibilidade, por ter aceito o nosso convite. Como eu disse, nós tentamos colocar, né, já que a ideia é a gente contar como ia ser um pouco essa parceria TAM-EPD, era colocar pessoas que trabalham com agronegócio, né, que estão aí no dia a dia, como eu estava falando agora, né, que tem o cliente que liga todos os dias com aquelas dúvidas, né, e que é agora aquilo que eu falei, a gente tem aí, né, poucas respostas, dúvidas também junto com os clientes, mas é isso que a gente queria ouvir, alguém que está lá na prática fazendo isso. Então, obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Estamos muito felizes aí com a sua possibilidade de falar um pouquinho aqui para os nossos alunos, a Tami EPD, sobre esse tema. Então, já vou aproveitar aqui e vou apresentar, né, o professor Davi Borges. Então, ele é professor de Direito Tributário da UNAERP, professor do IBET, é doutor também, né, pela UNAERP, e vai falar, então, sobre os efeitos do princípio da não cumulatividade a partir, então, da implementação dessa reforma tributária, que é o que a gente tem bastante dúvida, é um dos pontos aí que eu até levantei, né? Que realmente está todo mundo na dúvida. Então, vamos ver a opinião do professor aí, o que ele acha a respeito disso. Professor, com a palavra. Obrigada, viu? professora Renata, professora Doralice, querido colega da Atami, pessoal da IPD. Primeiro, queria agradecer o convite, a oportunidade de debater um tema tão sensível e contemporâneo como é o tema da reforma tributária, especialmente aqui na presença da professora Renata, a quem eu agradeço por ser um dos nossos referenciais teóricos em matéria tributária, especialmente naquilo que se refere ao estudo tão difícil de dois temas bem sensíveis no direito tributário, que são temas de prescrição e decadência. Eu sempre costumo falar que o direito tributário ele é muito cartesiano, ele é bastante lógico, mas nós, quando nos deparamos com o estudo do ICMS, do Imposto sobre a Renda, de crédito, de PIS e COFINS, de prescrição e decadência, para aqueles que têm uma primeira abordagem, é sempre bastante desafiador, e o livro da professora Renata de Prescrição e Decadência é um livro que nos traz luz a esses temas complexos, especialmente decadência. Então, é um privilégio estar ao lado da senhora para tratar aqui de um tema também bastante relevante, mas não tão difícil, talvez, quanto prescrição e decadência. E falando um pouco de não cumulatividade, me parece ser necessário nós fazermos uma análise do sistema atual sobre não cumulatividade. A não cumulatividade é o direito que o contribuinte tem de se aproveitar de crédito que vem de operações anteriores, pensando especificamente nos casos de ICMS e IPI. Então, é o direito que o contribuinte tem no sistema atual de se aproveitar de impostos que incidiram em operações anteriores. Então, basicamente, se olha para a nota fiscal de entrada, vê se o valor sacado de ICMS ou de IPI, e esses valores são tomados como créditos na contabilidade do contribuinte. E depois, ao final, quando ele faz a venda, ele lembra daqueles créditos antes de recolher o valor da operação própria. O ICMS e o IPI são tributos que se submetem a esse princípio de não cumulatividade, e essa não cumulatividade é, desde 1988, consagrada e hospedada no texto constitucional. E a lógica de não cumulatividade, de aproveitamento de crédito,
se vale daquilo que, né, foi cobrado em operações anteriores. Esse é o termo utilizado pelo texto constitucional. O imposto que foi cobrado nas operações anteriores. Esse termo cobrado, ele deve ser interpretado como um sinônimo de incidência. Então, isso é, independentemente, no sistema atual, do pagamento do imposto pelo vendedor, o comprador terá o direito de se creditar a partir daquilo que foi destacado na nota fiscal. Então, vamos imaginar, por exemplo, um supermercado adquirindo um produto agropecuário, vamos imaginar adquirindo uma carne, suponhamos. Adquiriu aquela carne, adquiriu aquele alimento que vai ser revendido, suponhamos por R$ 100. E na nota fiscal vem um destaque, aqui só por hipótese de ICMS, de 10%. Então, o total da operação foram R$ 110 e o supermercado vai ter o direito de se creditar desses R$ 10, independentemente do frigorífico ter ou não recolhido o ICMS. Essa lógica também vale para o IPI. O princípio da não cumulatividade, o direito de crédito, ele não se restringe hoje ao ICMS e ao IPI. Há também um sistema de não cumulatividade que atinge as contribuições que incidem sobre faturamento, PIS e COFINS, que serão aglutinadas e transformar na contribuição de bens e serviços. Mas a lógica é um pouco diferente. Em vez de se aproveitar da contribuição que incidiu na operação anterior, aqueles contribuintes que estiverem submetidos ao regime não cumulativo, eles se submetem a uma alíquota somados PIS e COFINS, de 9,25%. Então, dado uma venda, suponhamos, de R$ 100, teoricamente, o contribuinte teria que pagar R$ 9,25. Mas ele vai ter o direito de crédito daquilo que ele adquiriu, independentemente do que foi recolhido na etapa anterior, ele aplica 9,25 e se aproveita do crédito daquilo que ele adquiriu. Então, basicamente, assim, bem em suma, e é um princípio muito complexo de se trabalhar, mas bem em suma, no nosso sistema atual, a não cumulatividade se opera dessa maneira. ICMS e IPI, eu tenho o direito de me aproveitar, de subtrair, de tomar o crédito de imposto que incidiu na operação anterior. No caso de PIS e COFINS, independentemente da incidência na operação anterior, se eu estou submetido ao regime não cumulativo, dado uma aquisição, eu aplico 9,25% no valor da aquisição e me aproveito daquele montante a título de crédito. Mas me parece uma premissa bastante irrelevante para nós tentarmos entender aquilo que mudou com a reforma, a lembrança do termo incidência, do termo cobrado. O direito de crédito parte da incidência da operação anterior, independentemente do recolhimento. A reforma aglutina ICMS e ISS e transforma em IBS, Imposto de Bens e Serviços. A reforma também aglutina PIS e COFINS e transforma em contribuição de bens e serviços. Esses dois tributos serão não cumulativos, naquilo que o legislador constituinte derivado procurou delimitar como uma não cumulatividade plena, isso é, sem restrições ao benefício, ao direito de crédito. Depois a gente fala um pouco dessas restrições. Mas, veja, e o dispositivo constitucional que contemplou o IBS, também, ao garantir o princípio da não cumulatividade, ao garantir o direito de crédito, esse dispositivo constitucional estabeleceu a mesma lógica. O direito de crédito se operará em função do imposto que incidir na operação anterior, em função do imposto que for cobrado na operação anterior. Mas percebam, o texto constitucional autorizou que, em algumas hipóteses, o legislador complementar poderia alterar essa lógica. Qual lógica? A lógica de permitir o crédito em função da cobrança, da incidência da operação anterior. Então, o legislador constituinte estabeleceu para o IBS a lógica que nós já tínhamos, a dinâmica que nós já tínhamos para a não cumulatividade de ICMS e de IPI, respeitando-se o direito de
aproveitar o crédito daquilo que incidiu na operação anterior. A mesma Constituição estabeleceu que a lei complementar poderia excepcionar as situações em que o crédito poderia ser aproveitado fugindo dessa lógica. Isso é, da lógica de permitir o crédito daquilo que meramente incidiu na operação anterior. A lei complementar foi editada e foi promulgada, publicada, aprovada pelas casas legislativas, Congresso Nacional, Senado e Câmara, e lei complementar inserida no sistema, a Lei Complementar 214 de 2025. E aí vejam, a Constituição estabeleceu uma lógica. Qual lógica? De aproveitar o crédito do imposto que incidiu na etapa anterior. A mesma Constituição autorizou que a lei complementar, em algumas hipóteses, alterasse essa dinâmica. E a lei complementar, surpreendentemente, e me parece que não seguindo a orientação constitucional, em vez de excepcionar as hipóteses em que o crédito pode ser aproveitado sem que seja com a incidência da operação anterior, a lei complementar trouxe uma lógica completamente distinta. A lei complementar estabeleceu que o crédito só será aproveitado se houver o pagamento do imposto na etapa anterior. Dentro também da concepção desse novo sistema de recolhimento de tributos, o split payment, que é aquele recolhimento, é a maneira levar o dinheiro ao cofre público antes mesmo de ingressar no caixa do contribuinte. Então, vamos imaginar aí uma maquininha de cartão, o sujeito faz um pagamento, suponhamos que de R$126, e R$26 representam o IBS. Ignorando aqui o direito de crédito, a maquininha de cartão vai repassar os 100 para o vendedor e já vai repassar os 26 direto para o cofre do Estado, aqui no caso do Comitê Gestor, que depois vai repartir os valores entre os entes federados. E vejam, a partir dessa lógica, o direito de crédito ficaria vinculado a este pagamento. Então, de novo, aqui tentando reestabelecer a premissa, porque é uma alteração de cenário. Cenário anterior, ICMS e IPI. Aqui eu estou sustentando o IPI para explicar o que é a não cumulatividade. O IPI, num primeiro momento, ele seria suprimido do sistema tributário nacional. Aí perceberam que suprimir o IPI do sistema tributário nacional tiraria o privilégio, o benefício legítimo que é dado às empresas que estão na Zona Franca de Manaus. O IPI ainda continua. Mas vejam, eu uso o IPI aqui não, ele não se aglutina a nada, mas só para tratar de não cumulatividade. A lógica respeitar para fins de crédito o imposto que incidiu na operação anterior. A Constituição manteve essa lógica e estabeleceu que o texto da lei complementar poderia estabelecer hipóteses em que o direito de crédito não estaria vinculado à incidência. O que faz a lei complementar? Ela cria uma lógica diferente da lógica constitucional. Aquilo que seriam hipóteses aparentemente excepcionais se tornou a regra. O direito de crédito, agora para fins de ICMS e IBS, né, dado que o IBS, que é a aglutinação de ISS e ICMS, a hipótese de direito de crédito no IBS vai ficar vinculada ao pagamento realizado na etapa anterior. E vejam, né, falei do split. O próprio sistema já vai avisar o particular se houve ou não o pagamento da etapa anterior. Só que, vejam, o direito de crédito não está, pelo menos como regra, condicionado mais à incidência e condicionado ao pagamento. E vejam, né, vamos aqui pensar em uma situação. Determinado contribuinte comprou um produto, suponhamos, por R$100, uma alíquota de 20%. Aí ele teria um direito de crédito, né, de R$20. Suponhamos que o vendedor não recolha o IBS, Aí eu, comprador, vou vender aquele mesmo produto por R$200. Ou, para não ficar números arredondados, eu vou vender por 150. 20% de 150, eu teria aí uma incidência de 30 e poderia me aproveitar dos 20 na lógica atual.
Na lógica atual, eu me aproveito dos 20 a partir dessa lógica de incidência. Na lógica do sistema da reforma, esse contribuinte que vendeu por 200, 20% de IBS, 30. Se não houve o recolhimento lá atrás, ele não terá o direito de se aproveitar desse crédito. Então, vejam, assim, né, numa abordagem aqui bem rápida, o que me parece ter alteração de premissa bastante significativa no princípio da não cumulatividade, de alterar o direito de crédito a partir da incidência para a partir do pagamento. Além disso, se nós pensarmos no caso do ICMS, princípio da não cumulatividade no sistema constitucional brasileiro, pensando no sistema de 1988, garante o direito de crédito, o direito do contribuinte se compensar do imposto que incidiu na etapa anterior. Esse princípio no sistema de 88 tem duas limitações: isenção e não incidência. A Constituição de 88 garantiu o direito de crédito, mas limitou em duas hipóteses: isenção e não incidência. E mesmo assim estabeleceu que a lei poderia, mesmo nos casos de isenção e não incidência, garantir o direito de crédito. Então nós temos na Constituição Federal de 88 uma não cumulatividade, pelo menos no caso do ICMS, plena. É aquilo que a gente chama de crédito físico. Perdão, crédito físico não, crédito financeiro. Por quê? O contribuinte ele tem o direito de se aproveitar de tudo aquilo que incidir na etapa anterior. Isso de acordo com a Constituição de 88. O legislador complementar, lá em 1996, restringiu em variadas circunstâncias o direito de crédito. Então, eu vou dar um exemplo. Energia elétrica tem incidência de ICMS? Tem. Energia elétrica se submete à incidência de ICMS. O que fez o legislador complementar na Lei Complementar 87/93? Tirou o direito de crédito do ICMS na aquisição de energia elétrica, por exemplo, do supermercado. Só tem o direito de se aproveitar do crédito ICMS na energia elétrica a indústria e aquele que vai revender energia. E aí percebam, o legislador complementar de 1996 criou outras restrições que não aquelas que estavam previstas na Lei Complementar 87 de 1996. Então, nós já vivenciamos restrições à não cumulatividade que não estavam previstas no texto constitucional. O que faz a emenda constitucional 132 de 2023, que nos trouxe a reforma tributária? Ela garante, aparentemente, a não cumulatividade plena. Ela garante. Mas ela não é muito diferente daquilo que, para o ICMS, já nos garantia o texto constitucional em 1988. E a Lei Complementar 214 de 2025, ela já começou a criar restrições que não estão hospedadas no texto constitucional, mesmo com o texto alterado com a emenda constitucional 132 de 2023. Vou tentar aqui explicar o porquê e já encaminhando para os meus finalmente, eram os principais apontamentos que eu queria trazer. A Constituição Federal estabeleceu que o direito de crédito, no caso do IBS, é pleno. Tem uma exceção: bens que são adquiridos para consumo de uso pessoal. Então, vou dar um exemplo. Imaginemos, professora Renata, no seu escritório de advocacia, a pessoa jurídica, o escritório, adquire um carro, mas esse carro vai ficar à disposição, que é absolutamente legítimo, da professora Renata. É um bem que vai ser adquirido para uso pessoal do sócio. É legítimo que isso aconteça. Só que essa aquisição não vai gerar direito de crédito. É a exceção estabelecida no texto constitucional. Não cumulatividade plena. A não cumulatividade tem uma exceção, no caso do IBS, no texto constitucional. Os bens que são adquiridos para uso e consumo. E a Constituição, o legislador constituinte derivado, cuidou de usar a expressão exclusivamente. Exclusivamente nos casos de aquisição de bens de uso e consumo. Ou em outras hipóteses previstas na Constituição Federal, para ser fiel à nova redação da Constituição Federal naquilo que se refere ao IBS. O que já fez o legislador complementar? O legislador complementar restringiu o direito de não cumulatividade aos bens de uso e consumo, repetindo, espelhando o que diz o texto constitucional, mas mais do que isso, estabeleceu que, e nas outras hipóteses previstas na lei complementar. Então, vejam, a Constituição Federal limitou o princípio da não cumulatividade, limitou exclusivamente nos casos de bens adquiridos para uso pessoal.
esse caso específico aí, por exemplo, do carro adquirido por um dos sócios, por exemplo. O legislador complementar espelhou essa restrição, mas estabeleceu também que eventuais outras restrições estabelecidas na lei complementar. Então, vejam, eu também quero chamar a atenção para isso, que nós já tivemos, no caso do ICMS, a não cumulatividade plena, lá em 1988, com duas restrições, isenção e não incidência, e que mesmo assim a lei poderia manter o direito de crédito. O que faz o legislador complementar, no caso do ICMS, a Lei Complementar 87 de 96, restringiu para energia elétrica não pode gerar crédito, por exemplo, de ICMS para o supermercado. Energia elétrica não pode gerar crédito, por exemplo, para um vendedor de tinta. Além disso, a mesma lei complementar afastou o direito de crédito de ICMS para bens que sejam adquiridos por um estabelecimento para fins de uso e consumo. Então, o supermercado, por exemplo, quando adquire café para os seus funcionários, não pode, em termos da Lei Complementar 87 de 96, se aproveitar do direito de crédito. Então, eu quero fazer essa comparação para dizer o seguinte: a Constituição de 1988 foi emendada em 2023 para hospedar a reforma tributária e garantiu o princípio da não cumulatividade plena. O princípio da não cumulatividade é aquele que garante o direito do contribuinte se aproveitar de crédito que incidiu em etapa anterior, pensando no ICMS, no IPI e no princípio constitucionalmente otorgado. A não cumulatividade já era, entre aspas, plena em 1988. Essa não cumulatividade plena que se mostra agora de novo colocada no texto constitucional reclama a nossa atenção para que a lei complementar não faça outras restrições que não aquelas que estão fixadas de novo no texto constitucional. E quais são, para fins de PS? Bens de uso e consumo pessoal. Todos os demais bens devem se submeter ao princípio da não cumulatividade. Eu chamo a atenção para isso porque nós estamos falando de agronegócio. A cadeia do agronegócio não é só o agricultor familiar, não é só a agroindústria. A cadeia do agronegócio, ela vai até o consumidor final. Toda vez que nós diminuímos o direito de crédito, nós estamos aumentando o valor do produto que vai ser consumido pelo adquirente final. Evidentemente que nós temos uma série de benefícios para os produtos agrícolas, tem alíquota zero, tem redução de alíquota, mas para aqueles produtos que eventualmente eu não tenha esses benefícios, eu posso gerar, ao limitar o direito de crédito, eu posso gerar lá na frente, por exemplo, aumento de custo de produto. Então, vou dar um exemplo aqui, o chocolate. Ele não está na cesta básica, acho eu. Deveria, mas acho eu, não está. Só que é um derivado do leite. O sorvete é um derivado do leite. No instante em que, eventualmente, nós criarmos imposições ao direito de crédito, nós vamos lá na frente aumentar o preço do chocolate, aumentar o preço do sorvete. Não estou aqui discutindo se são bens saudáveis ao consumo ou não. Só estou dizendo que é um bem que é dado do leite, que é um derivado do agro, um derivado da atividade agropecuária, por exemplo. Então, eu queria chamar a atenção para isso, sem querer me alongar muito, até porque não cumulatividade é um tema razoavelmente complexo e exigiria que nós ficássemos aqui debatendo e discutindo por muito tempo. Mas eu queria destacar esses dois pontos da não cumulatividade. O primeiro é a alteração de lógica, embora o texto constitucional não tenha alterado essa lógica, de permitir o direito de crédito até então em função da incidência e passar a legitimar o direito de crédito em função do pagamento. Na exposição de motivos da lei complementar, tem lá uma série de explicações que servem para economicamente justificar a medida, mas que me parecem juridicamente não serem assim tão razoáveis à luz do que diz a lógica constitucional. Além disso, o princípio da não cumulatividade, além dessa lógica de pagamento, também merece a nossa atenção em as restrições que eventualmente serão impostas pela lei complementar. Bem basicamente, professora Renata, doutora Doralice, era isso que eu queria trazer assim, de alguns pontos, agradecendo de novo ao convite da TAMI e também da EPD
para discutir um tema tão relevante que é a reforma. Eu que agradeço, professor Davi. Estava aqui pensando, você falando, e a cabeça da gente vai, né? Então, possivelmente, então, além da questão da aumento da carga tributária, porque assim, tudo envolve agro, né? Praticamente, assim, o que a gente pode excluir, dá para excluir na ponta dos dedos o que não envolve o agronegócio. Então, a gente, né, vai ter um aumento, porque isso se falou muito, né, no debate aí pré-legislativo, aí no tempo das propostas, de que não haveria aumento de carga tributária. Mas eu acho que esse aumento de carga tributária vai ser inevitável, principalmente, eu acho que no início, né? Eu acho, queria até ouvir sua opinião sobre isso. E a questão também, então você acha que condicionar o crédito ao pagamento, de certa forma, já pensando já no agro, isso vai prejudicar esses produtores rurais, de certa forma? Você já consegue enxergar alguma, né, alguma desvantagem nisso? Quer dizer, vai ter muita preocupação? Existe muita inadimplência nisso, nesses créditos que precisam ser pagos, porque a gente tem ainda, como você falou, o split payment, que ainda já vai retirar antes de entrar no caixa. Então, já vai ter que ter um ajuste de caixa por conta do split payment, né? E, além disso, a possibilidade de não ter esse crédito na etapa anterior, né? Que isso também vai acabar aí prejudicando esse caixa desse produtor rural, né? Que, não sei, não é um caixa igual de uma empresa, de uma indústria, né? Que tem, eu acho que é um caixa mais restrito, assim, como não trabalho com agro, eu não entendo muito bem como funciona esse caixa no agronegócio. Queria só que você desse essa explicadinha para a gente finalizar aqui. Não, maravilha. Em relação à questão de caixa, de crédito, me parece que, embora seja uma questão sistêmica, eu ouvi a professora Doralice falar do setor de compras, de ficar atento, por exemplo, às aquisições. Muitas vezes será necessário avaliar a incidência em vez do preço para garantir o direito de crédito. O setor de cumprimento de obrigações acessórias também vai ter uma atenção para, por exemplo, verificar os pagamentos anteriores. Embora, aparentemente, o sistema vá nos dizer isso, mas muitas vezes eu vou imaginar que o setor de compras ele vai ter que escolher o seu fornecedor também em função daquele fornecedor que não seja um contumaz devedor, por exemplo, porque senão a gente vai ter aí uma espécie de diferimento, o que acho pode prejudicar o caixa do agricultor ou do agropecuarista, enfim. Por quê, né? Imaginemos que ele não pode se aproveitar do crédito na entrada porque não houve o pagamento. Na hora que ele vende o produto, eu tenho a alíquota lá, suponhamos que de 20%. Ele vai aplicar a alíquota, suponhamos que vendendo por 150, ele vai aplicar os 20%, ele vai ter um valor a pagar, um valor de débito de R$30. E ele não tendo crédito da entrada porque não foi pago, ele vai ter que levar ao cofre público o valor de R$30. E aí, me parece, nesse caso, a gente vai ter um desajuste de caixa. Ele vai cobrar de quem essa diferença? É certo que depois, no split payment, nós temos aquela modalidade de offline, se o sistema estiver fora do ar e você não consegue, fora do ar ou outras circunstâncias lá, fora de internet, mas o sistema offline, 3 dias, né? em que assim que se perceber que houve um pagamento a maior, o valor terá que ser devolvido ao particular, né? Então, ele não conseguiu ali tomar aquele crédito em função do sistema estar fora do ar, ele vai recolher o valor cheio. Assim que o sistema fizer o download, eu não sei se tecnicamente é essa expressão, mas assim que o sistema fizer o espelhamento fizer a sincronização de dados, o Estado vai ter que devolver em 3 dias. Vamos ver também, assim, tomara que Que seja em 3 dias, né? Porque senão a gente vai ter aí uma hipótese de empréstimo compulsório em favor do Estado sem os pressupostos necessários do empréstimo compulsório. Então, acho sim que nós vamos ter um desajuste de caixa. Em relação ao aumento de carga, foi o seu primeiro questionamento, embora nós não tenhamos ainda a alíquota de referência, eu acho que é possível sim nós afirmarmos, salvo naqueles produtos que são submetidos à alíquota zero, especialmente aqueles produtos da cesta básica, mas em relação aos outros produtos, e de acordo com o seu pressuposto inicial, que o agro
efetivamente está dentro de praticamente todo o nosso consumo, acredito sim que nós teremos, em função das alíquotas que se mostram possíveis, comentadas, me parece sim, né? Se nós pensarmos aí em 28, teremos um aumento de carga. Aí, pensando assim, usando talvez um português não tão técnico, um escritório de advocacia, por exemplo, nós seremos, a partir do IBS, contribuinte de ICMS. Nós teremos que pagar IBS. IBS é resultado de ICMS mais ISS. A alíquota somada será a alíquota, teoricamente, se fosse hoje, de ICMS e de ISS. Então, se fosse hoje, a alíquota média de ICMS é 18, de ISS 2. Nós não teremos mais ISS fixo, então nós teríamos uma carga, está certo que tem o princípio da não cumulatividade, mas vamos falar sem as deduções de 20%. O produtor rural, ele passará a ser, salvo naqueles casos em que ele não terá de IBS, está dentro daquela faixa, ele passará a ser contribuinte de ISS. E hoje ele não é contribuinte de ISS. Então, para além do ICMS, ele vai ter também o ISS. Então, só por isso, me parece, nós teremos em todos os setores um aumento de carga. Aparentemente, né? Vamos esperar a alíquota de referência, vamos esperar para ver se a não cumulatividade será efetivamente plena, mas basicamente isso, né? Aqueles que não eram contribuintes de ISS passam a ser, aqueles que eram só contribuintes de ISS passam a ser contribuintes de ICMS. É como se um hospital virasse um estabelecimento comercial que circula mercadoria, por exemplo. E sem falar nessa alíquota, né? Que a gente ainda não sabe quanto vai ser, mas que a gente já sabe que vai ser muito alta, né? Professor Davi, eu tenho uma dúvida também para ter. Queria ver se o senhor consegue esclarecer. O produtor rural, porque nós temos muitos produtores rurais que são pessoa física, eles não são PJ, e o produtor rural, pessoa física, ele vai poder se creditar na hora de fazer a sua contribuição? Teoricamente, sim. Agora, a gente tem que pensar que o produtor rural, aqueles que tiverem... a professora Doralice pode me ajudar em relação ao número, mas se eu não estiver no faturamento de até 3 milhões e 600 mil reais ao ano, não serão contribuintes de IBS ou CBS. Então, estes não se submeterão ao regime de... teoricamente, não se submeterão ao regime não cumulativo, ao regime de crédito. Agora, os demais, todos sim. Eles vão se aproveitar ou podem se aproveitar do sistema de crédito e débito. Mas mesmo esse de trade, que tem uma receita até 3 milhões e 600, professor, eu penso que também, com o passar do tempo, eles vão ter que fazer essa adesão, até por causa dessa compra e venda, né, de insumos, e na geração dos créditos tributários para eles. Então, algumas empresas vão deixar de negociar com ele porque ele não vai gerar esse crédito tributário. Então, eu penso que, com o passar do tempo, com essa implementação, esses produtores que têm a receita anual abaixo de 3 milhões e 600, eles também vão fazer essa adesão ao CBS e IBS. Perfeito, é bem provável, né? Porque senão o produtor ele não vai gerar crédito para o adquirente. Compreende? Pleno acordo. Exatamente. Desculpa se eu interrompi a senhora, né? Eu não sei se a senhora tinha terminado de falar. Não, que isso. É aquele negócio, o produtor ele vai ter que agora atualizar, né, seus cadastros, né, para poder fazer todas essas transações dentro dessa nossa nova reforma tributária. Então, eu penso que, com o passar, esse produtor que tem essa receita abaixo de 3 milhões, ele também vai fazer essa adesão para que a revenda também possa gerar esse crédito tributário com ele. Perfeito, de acordo. Acho que era isso, né, professora? Eu acho que era isso. Temos aí a nossa 1 hora que a gente tinha, né, combinado de fazer essa live. Eu quero agradecer muito, gostei muito
né, de ouvi-los. A gente sempre aprende, a gente está sempre nessa vida para aprender, muito bom. Obrigada pela presença, professor Davi, professora Doralice. Foi um prazer, Hildo. Obrigada mais uma vez pela parceria. Estamos de volta. Né? Depois de um longo tempo, estou muito feliz aí de poder levar a nossa tradição da EPD para a Tami e vice-versa, e vai ser uma parceria muito boa. E nos vemos aí, professores, com certeza na nossa pós-graduação. Quero vocês lá conosco, né, podendo ministrar as aulas, e agradeço aí mais uma vez, né, a presença de todos que estão aí nos vendo, aqueles que vão nos ver depois, aí que vai ficar gravado. Obrigada aí pela presença. E em breve estaremos aí, então, em Cuiabá, para falar sobre direito tributário e reforma tributária. Obrigada, viu, pessoal? Se Deus Obrigada, quiser. Hilda, mais uma Também vez. quero agradecer a todos aí, professor Davi, Doralice e professora Renata, que não mediu de forma uma segunda noite aí para falar conosco. E, se Deus quiser, 2026 teremos novidades aí com a IPD em Mato Grosso. É isso aí. Obrigado. Para agradecer Maravilha. ao professor Ronaldo Obrigada. Fenech. Agradecer ao professor Ronaldo, não sei se ele está nos assistindo aqui, mas é o grande incentivador para a gente trazer a IPD aqui para o Mato Grosso. Na hora ele deve estar jogando tênis, viu? Ah, Mas, ele merece também, né? mais ou menos, mas é. Então tá bom, pessoal. Muito boa noite a todos aí. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Obrigada. Até logo. Tchau, tchau. Até logo. Sabe de quem grava aqui?